Se você é mais um enfrentando esse problema, já procuro vários vídeos na internet, tutoriais, de como tirar zumbido de amplificadores automotivos, som automotivo, ou até mesmo caixas amplificadas, como essa aqui, por exemplo, a caixa da LG, que eu já desmontei ela parcialmente. É uma caixa bem grande, LG, 1200 watts. E galera, eu não vou garantir que vocês vão resolver 100% do problema, mas eu lhe dou minha palavra que vocês vão resolver 90% desse defeito do zumbido de som. Então galera, esses zumbidos eles podem ser gerados pelo seu módulo, pelo seu aparelho de som, pela sua fonte. E eu vou estar ensinando aqui alguns procedimentos que você vai tentar aí, e você vai ver qual desses procedimentos se encaixa melhor num som que você tem. Eu vou falar alguns procedimentos aqui usados em amplificadores, em caixas amplificadas, em até mesmo som, né, placas decodificadoras de pendrive, Bluetooth, que também enfrenta muito esse problema aí de zumbido no som. Eu tenho aqui essas duas caixinhas de computador pequena, que elas são caixinhas de computador amplificada, que eu vou usar como exemplo aqui daqui a pouco no vídeo. Vou mostrar para vocês aqui alguns procedimentos que funcionam. Aqui eu não posto mentira, eu posto apenas a verdade. Vocês vão ver aí, tem alguns procedimentos que funcionam. Vocês vão estar tentando aí, porque cada caso é um caso, certo? Existe muito vídeo circulando aí na internet de procedimentos que os caras ensinam a fazer. E galera, quando eu estava iniciando a eletrônica, eu estava sempre na internet vendo aqueles vídeos para tentar solucionar esses problemas de zumbido. E eu nunca encontrei muitas verdades ali na internet. O que tem muita mentira. Verdades são poucos, né? Então aqui eu quero fazer o diferente. Eu quero postar a verdade. Eu quero postar um pouco do meu conhecimento, porque eu já quebrei muita cabeça ao longo de 4, 5 anos mexendo com essas coisas aqui, galera. E eu nunca encontrei algo milagroso que resolvesse meu problema naquela época, que eu não tinha muita experiência. Por mais que eu via vídeos, tutoriais, nunca ninguém ensinava realmente a verdade. Então, depois de muito apunhar, muito quebra-cabeça, eu acabei descobrindo uns métodos que realmente funcionam. E você não vai eliminar 100% do zumbido, eu não vou lhe enganar, eu vou falar a verdade. Você vai eliminar pelo menos 90% do zumbido. Vai ficar tão baixo o zumbido ali que quase será imperceptível para você escutar, certo? Mas ele ainda vai estar lá. Mas eu lhe garanto que vai resolver o seu problema. Fica aí do vídeo até o final, que agora, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiro eu vou começar a falar sobre as caixas amplificadas, que a gente liga na energia, direto nos 220. Vou falar primeiro dessas caixas, depois eu vou falar dos módulos automotivos, que são ligados na bateria do carro, do caminhão. Primeiro eu vou falar sobre isso aqui, galera. Tenho aqui como exemplo 3 fontes, certo? Tenho aqui uma fonte muito bem construída, é uma fonte de um mini system LG. Observe que é uma fonte muito boa. Inclusive tenho aqui um filtro, galera, tipo X e tipo Y. É um filtro de linha, onde vai entrar os 220 volts, inclusive tem um fuzilzinho aqui, ó, proteção. Tá aí, ó, certo? É um filtro de linha esse aqui, ó. O que seria um filtro de linha, galera? Esse aqui serve para filtrar interferência, sujeira da nossa rede elétrica. Aqui eu tenho um filtro tipo X, ó, que são esses dois capacitores amarelos bem grandes. Deixa eu ver se a câmera vai focar direitinho para vocês verem. Tenho aqui, deixa eu ver se a câmera vai focar. Pronto. Tenho aqui, ó, dois capacitores tipo X, formando o filtro tipo X, né? E tem os capacitores Y, galera, que são esses daqui, formando o filtro tipo Y, né? Aqui, ó. Estão vendo aí, ó, que essa parte aqui de filtro é muito boa. Esse aqui é um filtro de linha, que inclusive eu tenho até um aqui, galera, que eu já retirei de uma placa de fonte dessa aqui, né, queimada, com defeito. E eu reaproveitei esse filtro aqui, ó, para usar em transformadores, em outras fontes, porque às vezes a gente compra umas fontezinhas Xing Ling e ela não tem um sistema de filtro como esse aqui, galera. Aí às vezes o ruído que está na nossa rede elétrica, ela passa, como por exemplo aqui, ó, essa fonte, é uma fontezinha Xing Ling muito fraca. Isso aqui é um exemplo de uma fonte externa. Tem umas caixas amplificadas que vocês usam uma fonte externa para ligar ela, certo? Essa daqui é uma fonte interna, galera, que ela vai parafusada dentro do som, né? Dentro do mini system. Mas tem esses exemplos aqui de fontes externas, que é igual aquelas fontezinhas de roteador. Tem umas fontezinhas que você pluga atrás do roteador para fazer o roteador funcionar. São bem parecidas, né? Uma fontezinha 12 volts. Essas são aquelas fontes que você pluga atrás do sonzinho para o sonzinho funcionar, certo? Tem algum som que ele trabalha com esse tipo de fonte. Eu trouxe aqui um exemplo de uma fonte bem Xing Ling para mostrar para vocês que aqui vai entrar os 220 volts, mas não tem o mesmo filtro que essa daqui tem, ó, galera, né? Ó, que seria esse filtro aqui, ó, de linha, para filtrar as interferências, a sujeira da nossa rede elétrica.
não tem nenhum filtro aqui, a energia só entra diretão mesmo e vai, galera. Então é uma placa muito mal feita, que às vezes ela permite passar o zumbido, a sujeira da nossa rede elétrica por alto-falante, né? Então por isso que a gente escuta aquele zumbido chato no alto-falante, que às vezes a fonte não tem uma boa filtragem. Inclusive eu tenho até alguns filtros aqui, ó, que eu retirei de placas de fonte de TV sucata, né? TV que já não prestava mais, aquelas TV digital, ó, todas elas têm uns filtros, tá vendo? Uns filtros muito bons, sempre dessa mesma maneira, galera. Capacitor tipo X para fazer o filtro tipo X, indutor para fase e neutro, e os capacitores tipo Y, galera, né? Para fazer o filtro tipo Y, fuzil, né? Tem tudo aqui, ó. Todos eles sempre são assim, quando são fontes de boa qualidade. Aí eu tenho aqui, galera, circuitos que eu fiz caseiro, caseirão também. Eu fiz aqui o filtro tipo X, fiz o filtro tipo Y, e eu tenho também um indutor que está guardado por ali em algum lugar que eu não achei. Depois eu vou mostrar para vocês. E eu tenho aqui o terceiro exemplo, que é um transformador de energia, que algumas caixas amplificadas têm um transformador de energia como esse, galera. E nesse caso aqui é mais ruim ainda, galera. Esse caso aqui, viu? Porque como o transformador ele já vai diretão na energia, galera. Então, galera, esse transformador ele vai ligadão direto ali no 220, certo? E na saída dele, que é a bobina secundária, né, temos a tensão que vai alimentar a caixa amplificada. Então, esses transformador, galera, é uma fonte segura, confiável, mas tem um grande defeito, porque ele permite passar a sujeira da nossa rede elétrica diretão ali para o alto-falante. Então, esse tipo de fonte aqui, ela é boa na questão de durabilidade, mas ela é ruim na questão de filtragem de ruído. Então, às vezes, nós compramos ali uma caixa amplificada numa loja, o lojista testa a caixa, a gente vê funcionando, não tem ruído nenhum, tá perfeito, limpo, porque a loja, galera, às vezes eles utilizam transformadores, né? Quando é uma empresa, uma indústria grande, uma loja grande, eles precisam trabalhar com a tensão muito mais alta do que a 220 volts, que é a que nós usamos aqui. Às vezes eles trabalham com 380 volts, então eles têm transformadores próprios lá para a loja, certo? Então esses transformadores têm filtros, eles têm vários sistemas lá de proteção para a sua loja. Que é uma loja grande, eles não vão, às vezes eles não vão pegar a energia 220 comum, certo? Às vezes eles precisam trabalhar com energia um pouco mais forte. Galera, então eles têm vários sistemas ali de proteção, de filtragem. Então as caixas ali funcionam perfeitamente, certo? Aí quando a gente chega na nossa casa, que vai ligar a caixa o zumbido. Como está resolvendo esse problema? O primeiro passo para você resolver esse problema seria você trocar a fonte. Se você tem uma caixa amplificada com fonte externa, você procura uma fonte de boa qualidade, porque uma fonte de boa qualidade, galera, ele vai ter um filtrozinho de linha, por menor que seja a fontezinha, simplesinha, mas ela vai ter um filtro de linha eficiente. Você vai ver que vai resolver o problema, não vai ter zumbido algum. Se você tem uma caixa amplificada que dentro dela tem um transformador como esse, então você pode estar fazendo um circuito desse aqui, ó, galera, para ligar antes da entrada do transformador, certo? Transformador, galera, ele vai aqui, ó, 220 volts diretão nele, certo? Fase e neutro, diretão nele. Mas aí você pode estar ligando um filtro desse aqui, ó, galera, para os 220 volts entrar aqui, ó. Isso aqui foi retirado de uma placa dessas aqui, ó, galera. Mas vocês podem estar usando placa velha de sucata de TV de LED, certo? Que vai ter os filtrozinhos. Aí vocês tem que olhar aqui bem direitinho, bem certinho aqui, ó, qual é a parte do filtro, certo? Vocês se atentando aqui direitinho ao circuito, vocês tendo o mínimo de conhecimento possível na eletrônica, vocês vão conseguir fazer isso aqui, galera. Mas se vocês não sabem fazer um filtrozinho desse aqui, fica aí até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o caseirão aqui, ó. Filtrozinho tipo X, caseiro, filtrozinho tipo Y, caseirão mesmo. Vou ensinar vocês a fazer, certo? Se você não tem o mínimo de conhecimento na eletrônica para recortar uma placa, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui uma placa de fonte de TV. Então, galera, eu tenho aqui, ó, uma placa de fonte de TV. Isso aqui é uma placa de fonte de TV de LED, certo? Aqui eu tenho um filtro, ó, galera. Já identifiquei ele, ó. Tem um filtro aqui, ó, filtro tipo X. Tem aqui um indutor, fase neutra, que vai passar por ele. Tem o fusível, tem o filtro tipo Y, que é esses capacitores Y. Para quem tem um mínimo de conhecimento na eletrônica, vai saber recortar aqui certinho, não vai ter problema nenhum. Mas para quem não tem nenhum mínimo de conhecimento na eletrônica, então eu vou ensinar vocês a fazer caseiro, porque esse aqui vai ser um pouco complicado para vocês agora, certo? E se você não tem nenhum conhecimento na eletrônica e não quer fazer nem mesmo um caseirão, como esse aqui, ó, por exemplo,
Ah, eu não quero fazer nenhum caseirão não, porque, pô, eu não entendo nada de eletrônica. Existe uma maneira ainda mais fácil, pode estar solucionando o problema de zumbido, comprando o filtro de linha, galera. Mas não pode ser qualquer filtro de linha, certo? Tem algumas marcas aí que eles têm um filtro eficiente lá dentro do filtro de linha. Realmente tem um filtro como esse aqui, ó, bem eficiente. Mas tem alguns aí, galera, que não tem nada, é só a casca seca, viu? Teve umas aí que eu já comprei e eu só me lasquei, certo? Mas esses filtros de linha, eles custam caro. Se você for comprar ele já prontinho, você vai pagar ali mais ou menos uns 100 e alguma coisinha, viu? Então, galera, dá para resolver o problema de um transformador desse sem nem precisar usar isso aqui também, ó, galera. Ah, eu não tenho um filtro desse em casa, não tenho nenhuma placa para retirar ele e eu quero resolver o problema da minha caixa amplificada, que ela usa transformador, de um jeito ainda mais fácil. Tem também outro jeito aqui que você pode estar fazendo aí, vai resolver seu problema, que seria entre a bobina primária e a secundária, galera, você colocar uma malha de cobre. E essa malha de cobre, ela vai dar apenas um giro ao redor da bobina, certo? É uma malha de cobre que vai servir para filtrar interferências. E essa malha de cobre, ela vai por terra, certo, galera? Essa malha de cobre, ela vai ser aterrada. Aqui, galera, tem um transformador chope para usar como demonstração, para vocês entenderem que tipo de malha é essa que eu estou falando. Tá aqui ela. É uma malha de cobre, parece uma folha de papel. No caso desse transformador, como ele é bem maior do que esse transformador chope, eu preciso de uma malha bem mais larga aqui, né, galera? E essa malha, ela dá uma volta inteira no transformador. No caso desse transformador chope, ela tá aqui por fora. No caso desse transformador aqui, galera, que vai entregar energia para o nosso amplificador, eu preciso dessa malha entre a bobina primária e a secundária. Vamos fazer de conta que esse transformador está desmontado. Daqui a pouco eu desmonto ele para mostrar para vocês bem direitinho. Mas vamos fazer de conta que ele está desmontado agora, nesse momento. Eu tenho aqui a bobina primária já enrolada, que é onde vai entrar os 220. Tem a bobina primária já enrolada. Então eu passo a fita de isolação, né, da bobina primária. E ao invés de já vir trazendo a bobina secundária, vir enrolando a bobina secundária, eu passo primeiro a malha, né, galera? Eu fecho aqui com a malha, certo? E puxo o fio terra dessa malha. Aqui eu tenho 2 fios terra saindo da malha. Por que eu tenho 2 fios terra saindo dessa mesma malha? Porque um vai ser ligado na lataria da caixa amplificada, que a frente da caixa amplificada ela tem uma lataria com vários potenciômetros para ajustar o grave, o agudo, o médio. Tem várias funções lá, viu, galera? Então eu preciso aterrar essa frontal, porque o cliente estava se queixando que estava dando choque quando tocava com a mão. Usando isso daqui, galera, eu vou fazer um teste, certo? Para ver se eu consigo eliminar. A caixa está dando choque, galera, porque isso daqui gera um campo magnético muito forte. Como isso aqui fica parafusado na caixa, a caixa inteira pode ficar energizada assim, através do cabo da energia elétrica, né, galera? Que a caixa ela vem um cabo, certo? Vamos fazer de conta que isso aqui é o cabo que vai vir da rede elétrica, né? E vai entrar na caixa. Nesse cabo aqui circula energia alternada. Dependendo da espessura do isolamento desse cabo, se ele tiver encostado assim na lataria, só por ele estar encostado na lataria e ele tiver pouco isolamento, ele já deixa a lataria da caixa toda energizada, galera. Você sabia disso? Ela deixa a caixa energizada porque aqui circula um campo magnético forte. 220 volts é um campo já considerável. Aí, se ele tiver encostado na lataria da caixa, a caixa inteira fica energizada. Quando você toca, leva um choque. Então, galera, uma das formas de eu resolver esse problema da caixa é fazer o aterramento lá, ó, na parte metálica. E por isso que eu tenho 2 fios aqui, ó, ligados na mesma malha. Um aqui vai ser aterrado na parte metálica. E o outro fio aqui, galera, vai ser aterrado na placa, a placa amplificadora, certo? Dessa maneira eu vou diminuir o zumbido quase que 100%. Já testei, esse método aqui funcionou em alguns casos. Tem outros casos que não funciona, porque depende muito de aparelho para aparelho. Cada aparelho é um caso, cada caso é um caso. Então tem aparelho que o defeito está em outra área, não é relacionado à fonte, mas sim na sua construção mesmo, do seu amplificador, né, na sua parte de potência ali. Então, nesse caso aqui dessa caixa, eu vou conseguir resolver o problema dessa maneira. Esse transformador já rebobinei, fiz alguns testes, inclusive está até estanhado aqui, ó, galera. Como eu vou ter que gravar esse videozinho aqui para vocês, quero gravar um vídeo bem informativo, então vou ter que desmontar esse transformador aqui para
mostrar para vocês bem direitinho o que tem aqui, certo? Entre a bobina primária e secundária tem uma malha dessa aqui. Aí eu puxei 2 terras, tá vendo? Da mesma malha, 2 fios. Um aqui vai para a lataria frontal da caixa e a outra vai para o aterramento da placa de potência do amplificador da caixa, certo? Então tá aí, galera. Esse transformadorzinho, ele vai entregar aí 5 amperes mais ou menos. É um transformadorzinho de 5 amperes. Esse fio aqui ainda é um pouco fino para 5 amperes, mas como é uma caixa que não puxa 5 amperes, é um transformador que poderia me fornecer 5 amperes, mas a caixa não está puxando. Eu medi o consumo dela, ela mede ali, ela bate ali mais ou menos quase 2 amperes de consumo, então coloquei esse fio aqui, ó, não é uma bitola tão grossa, né? Mas 2 amperes aí, 3 amperes com segurança, sem aquecer o trafo, ela vai sim fornecer. E a caixa, lá dentro da caixa tem cooler para refrigeração, então isso aqui não vai aquecer não, isso aqui está muito bem montado. Aqui ó, rebobineiro, é um fio de cobre 5 amperes aí, ele conduz, certo? Ele conduz, mas ele esquenta um pouco, mas 2, 3 amperes que é o consumo da caixa, não vai ter problema nenhum. E esses amplificadores automotivos, galera, eles têm uma entrada RCA, né? Tem uns amplificadores aí mais antigos que eles não usam RCA, eles usam entrada já com 10 watts de áudio, né? Entrada alta, que são as entradazinhas por fio. Eles não usam RCA, mas isso daí são os amplificadores antigos ali, classe AB, bem antigo, que usa tráfego de entrada e saída. E tem uns amplificadores modernos aí, que eles, os de hoje em dia, né, já não usam mais essas entradas de áudio alto, né, galera, a 10 watts RMS para fazer ele funcionar. Eles utilizam a entrada RCA, certo? Uma RCAzinha, como essa. E, galera, para resolver problema de zumbido, às vezes o zumbido ele vem do sonzinho automotivo, certo? E passa por um amplificador, na maioria dos casos é isso. Porque uma bateria de carro, ela não tem ruídos, porque é uma bateria, galera. Não tem ligação nenhuma com rede elétrica, onde há uma ruma de gente usando ao mesmo tempo, gerando toda aquela poluição, né? É uma bateria que está ali paradinha no carro, não tem nenhuma ligação a mais, ali só a bateria ali estacionada. E galera, às vezes o nosso som automotivo ele gera o ruído, certo? Ele gera o ruído, aí manda através do cabo RCA para o amplificador amplifica esse ruído e a gente escuta aquele zumbido chato no alto-falante. Como é que eu vou resolver esse ruído no meu RCA, galera? Com esse mesmo trafo aqui, daqueles amplificadores antigos, classe AB, eu consigo resolver esse problema, né? Que eu vou pegar aqui, ó, galera, como exemplo esse cabo RCA, que eu já cortei a outra ponta. Estou apenas usando como exemplo esse cabo aqui, certo? Já cortei a outra ponta aqui, ó. Então, galera, aqui eu vou montar um circuitinho bem simples. Aqui eu tenho um fio negativo e aqui eu tenho um fio positivo do RCA, não é? O negativo, galera, eu já ligo direto na outra ponta RCA. Deixa eu ver se eu acho a outra ponta RCA aqui para mim, só para mim usar como demonstração. Então, galera, tô aqui, ó, com as 2 pontas RCA, né? Aqui eu já sei que o preto é o negativo. Vocês vão procurar aí quem é o negativo e quem é o positivo. O positivo, galera, sempre vai ser esse pino aqui do meio, central. O negativo sempre vai ser a lataria externa, de fora. Então vocês vão botar uma ponta de prova do multímetro aqui, ó. E a outra ponta de prova vocês vão encostar aqui, ó, galera, na lataria externa, para ver se dá continuidade. Aí vocês vão saber se é o negativo ou não, né? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar o negativo, ligar direto na outra ponta, né? No caso eu tô com as 2 pontas aqui, ó, galera. Essa ponta aqui é referente a esses 2 fios. Essa outra ponta é referente a esse. Então, vou até desencapar aqui para ficar melhorzinho para vocês entenderem. Um desencapador, galera. Fica melhor de vocês entenderem. Então, galera, eu vou pegar aqui o negativo e vou ligar, galera, esses negativos aqui, ó, galera. Os 2 fiozinhos pretos, galera, eles vão ser ligados aqui direto. Liguei os 2 fios pretos aqui direto, sobrou quem? Os 2 positivos. Vou pegar um dos positivos e vou passar ele por dentro da bobina do mini trafinho, galera. A bobina que der a maior resistência. No caso, eu vou ligar um pino aqui, ó, certo? E o outro fio eu vou ligar no outro pino aqui, ó, galera. Certo? Entrada e saída. Entrada, saída, certo? E além disso, galera, eu vou ter que usar um capacitor também de 2 micro, um capacitorzinho 2 micro, 3 micro, certo? Vou ligar o negativo do capacitor no fio preto, que eu sei que é o negativo,
E o positivo do capacitor eu vou ligar aqui no positivo, certo, galera? Aí eu vou estar com um filtro muito eficiente, porque eu tenho um capacitorzinho de 2 a 3 micro. E você pode estar brincando com o capacitor, 2 micro, 3, 4, 5, até você achar a melhor eficiência. Aqui eu vou ter o primeiro filtro, que é o capacitor. Vou perder apenas um pouquinho só de ganho, galera. Eu não vou perder tanto ganho assim. É apenas um pouquinho só de ganho que eu vou perder. Não vai afetar tanto assim o desempenho do amplificador. E aqui eu vou ter o segundo filtro, que é o transformador. Dependendo do tipo do transformadorzinho, galera, o som vai sair com mais batida, um pouco mais grave. Vocês vão perceber isso, certo? Pode sair mais agudo, depende do tipo do transformadorzinho que você for usar. O ideal é que vocês brinquem com isso também. Vocês podem estar testando aí indutores, além de transformador, você pode testar indutorzinho também, viu? E tá fazendo um teste aí para ver o que se encaixa melhor. Aí depois que vocês fizerem esse circuitozinho, galera, vocês vão ver aí que vai resolver, vai eliminar quase 100% do zumbido que sai lá, aquele zumbido chato no alto-falante. Galera, eu vou até fazer um teste aqui para vocês verem. Vou ligar esse transformador aqui nesse fio de entrada das minhas caixinhas de computador. Vou ligar aqui esse transformador no 220, vou ligar esse fio sem o aterramento, galera. Eu tenho um aterramento aqui, ó, para eliminar o zumbido. Mas eu vou ligar sem o aterramento, só para vocês verem como é que vai ficar, galera. Eu fiz aqui meio improvisado, ó. Deixa eu botar aqui de um jeitinho para não estragar essa fonte aqui, né, galera? Ó, coloquei ele meio improvisado aqui, ó. Tá vendo? Coloquei meio improvisado, mas não tem perigo nenhum, porque é um transformador de baixo consumo, então não há riscos. Vou ligar isso daqui na minha lâmpada em série. Deixa eu subir aqui a câmera para vocês verem onde é que tá a minha lâmpada em série. Bem ali, ó, galera. Tá ali ela. Deixa eu subir um pouquinho. Então vou ligar aqui, ó, galera. Tá ligado. Já tá ligada a minha lâmpada em série. A lâmpada não acendeu, né? Então não há nenhum risco. Vou ligar aqui o multímetro na escala de 200 volts alternado, certo? Porque esse transformador rebobinei ele para 17 volts e meio, 18 volts mais ou menos, alternado, certo? Depois que eu retificar essa tensão, ela vai dar mais ou menos ali 24,5, 25 volts, certo? Então vamos ver aqui, vamos medir, tá na escala de AC, vamos medir quantos volts vai dar. Aí, tá aí, deu 17,9, né? 17,9, tá legal, tá vendo? 17,9. Então, galera, eu já preparei aqui a minha caixinha de computador, que às vezes eu uso essas caixinhas aqui a testes mesmo, a submeter a testes. Tem uma outra caixa amplificada, tem uma outra caixa aqui também, galera, vou mostrar aqui, ó, uma maior, para testar amplificadores de potência. Tem umas caixinhas pequenas, apenas para testes mais básicos. Todas elas são muito bem preparadas. Suporta de 5 até 36 volts. Vou conectar aqui, galera, a nossa saída de alimentação do nosso trafo direto na nossa caixa amplificada, que você vai alimentar elas pelo USB, e ela tem um P2 que você conecta no celular para escutar música. Se a alimentação for de boa qualidade, ela não emite zumbido algum. Vou ligar ela aqui no carregador para mostrar para vocês que se a alimentação for de boa qualidade, ela não vai ter zumbido algum, certo? Aqui, ó, o P2 dela, tá vendo? Ela tem esse P2, galera. Tem um RCA que eu instalei, tem o USB normal, que liga ela, certo? E tenho também esses fios aqui que liga ela também, galera. Esses fios aqui passam por um regulador de tensão, certo? Tem um regulador de tensão que ele pode regular de 5 até 36 volts para 5 volts, né? Acima de 5, na verdade. Acima de 5 volts até 36 volts ele consegue regular para 5 volts, certo? Esse fio aqui ele passa por um regulador para depois chegar aqui. Esse aqui já é o diretão, né? Então, se eu tiver uma alimentação boa, ela não vai emitir zumbido algum. Vou deixar esse cabo T2 aqui. Vou ligar num carregadorzinho que eu tenho aqui, certo? Na minha bancada. Você não vai dar para enxergar direito o carregador que eu tenho aqui. Eu vou tentar tirar esse carregador. Vou tentar tirar esse carregador daqui, que eu tenho uma tomada aqui embaixo. Então vou tentar ligar aqui esse carregador na nossa lâmpada em série. Vou tirar aqui o nosso transformador da lâmpada em série. Vou conectar ele aqui, certo? E agora eu vou baixar a câmera aqui mais uma vez para mostrar para vocês bem direitinho. Vou pegar aqui, ó, o cabo de alimentação da nossa caixinha, que é o que conecta
tem um carregador, eu tenho dois cabinhos desse, né? Tenho esse aqui para conectar no carregador, como eu falei para vocês. E tenho a outra alimentação que passa por um regulador, que é para mim não queimar minha caixinha, que ela só suporta 5 volts, né? Se eu enviar mais de 5 volts, ela queima. Então aqui passa por um regulador para depois chegar aqui, certo? Até caiu ali agora o fio. Aqui ele, ó. Tá vendo? Aqui ele vem daqui de baixo, ó. Ele vem dali da caixinha, tá vendo? Vamos deixar ela aqui, para não cair de novo. Então tá aqui. Esse fio aqui é o que eu vou conectar no transformador daqui a pouco. Vamos ligar aqui a caixinha no nosso carregador que está lá na lâmpada em série. Vou subir aqui a câmera para vocês enxergar direitinho. E tá, acertei o buraco. Acertei o buraco lá, ele. Olha aí, galera. A caixinha está ligada. Vou aproximar o celular da caixinha. Vocês vão escutar um leve zumbido, mas é muito baixo por causa das interferências da nossa rede elétrica. E se eu tocar aqui, ó, vocês estão vendo que já está funcionando, né? Deixa eu pegar aqui o celular. Vou aproximar bem a câmera do celular para mostrar para vocês. Olha, vê se dá para escutar algum zumbido, galera. Muito baixo, né? Então, muito baixo mesmo. Eu vou tocar aqui, ó. Vendo? Vocês escutam, né? E tá dando um beliscãozinho aqui, viu? Tá dando um beliscãozinho. Sabe por que ele tá dando um beliscãozinho aqui no meu dedo quando eu toco? Porque esse carregador aqui é Xing Ling, ó. Esse carregador aqui não é original da Xiaomi, não. É Xing Lingzão, sabe? Aqui diz que é Xiaomi, mas não é, não. Original não é, não. Tá dando até um beliscãozinho no meu dedo, viu? Esse aqui é Xing Lingzinho. E vamos ligar novamente o nosso transformador, certo? Esse aqui é o cabinho P2. Vou ligar o nosso transformador lá na caixinha. Deixa eu apoiar aqui o celular novamente. No tripézinho aqui para vocês enxergarem bem direitinho, certo? Vou fazer a ligação aqui no nosso trafo. Vou desencapar aqui esse fio, que esse fio aqui é o fio da caixinha, certo? Só que ele passa por um regulador, galera. Um reguladorzinho. Plaquinha reguladora, uma placazinha DC, certo? Que ela regula a tensão. Ela tem a entrada, tem a saída, né? Eu posso entrar com a tensão de 5 até 36 volts lá. E ela vai mandar uma tensão regulada na saída que eu escolhi. Aí eu já deixei uma tensãozinha regulada, constante, para 5 volts, que é para não queimar as minhas caixinhas lá, né? Para provar para vocês que a energia elétrica que vem para nossa casa é muito suja, muito poluída, eu liguei a saída do transformador direto aqui, a caixinha de som. Tá aqui a alimentação do transformador. Não liguei o aterramento do transformador ao P2, tá aqui o P2, ó. Vou tocar nele para mostrar para vocês que a caixa está desligada. Vou deixar ele paradinho aí, não vou mexer nele, certo? Transformador, ó, estão vendo aqui, né? A saída tá ligada aqui, certo? Vou subir um pouco a câmera até chegar na altura da lâmpada em série para vocês enxergar eu conectando esse cabo lá. Quando eu conectar esse cabo lá, a gente vai observar o que vai acontecer aqui, certo? Vou aqui aumentar a câmera, subir a câmera aqui um pouquinho. Aí, beleza. Então vou agora conectar esse cabo do transformador à lâmpada em série e a gente vai observar o que vai acontecer. Então tá aí, galera. Já ficou com esse zumbido chato, um zumbido chato, na verdade, alto. E por que tá com esse zumbido? Porque, como eu falei para vocês, a energia que vem para nossa casa ela é muito suja, muito poluída. E ela consegue atravessar o transformador e chegar ao alto-falante ali, né? Então, galera, uma maneira de resolver esse zumbido, vou até desligar, que isso aqui é chato pra caramba. Vou subir aqui a câmera, vou mostrar pra vocês que vou até desligar, que isso é chato pra caramba. Então, galera, vou abaixar aqui a câmera aqui para vocês enxergar melhor. Então, galera, a nossa rede elétrica ela é muito poluída, ela é muito suja. Se eu colocar um filtro de linha eficiente antes da entrada dos 220, sabe, 220 volts vai entrar aqui, ó, né? E vai sair do outro lado. E do outro lado será a alimentação para o transformador. A energia ela vai ter um percurso para percorrer, passando por vários obstáculos aqui, ó. Capacitor tipo X, indutor, outro capacitor tipo X e os capacitores Y, galera. Então vai ter um bom sistema aqui de filtragem, certo? Então ela vai entrar aqui, vai passar por todos esses filtros, sair do outro lado e alimentar o tráfego. Então eu terei uma energia de qualidade, certo? Dificilmente vai passar alguma interferência através desse tráfego se eu tiver um bom sistema de filtro.
mas ainda assim passa, galera, um pequeno ruído, mas será quase imperceptível. Vocês não vão escutar um ruído alto aqui no alto-falante, vocês vão escutar um ruído muito baixinho, que para vocês ouvir esse ruído, só se vocês encostar a orelha bem próximo aqui do alto-falante, certo? Então fica muito mais eficiente. Mas há outra maneira de resolver esse problema, como eu falei, colocando uma malha de cobre entre a bobina primária e a secundária aqui do transformador, para fazer um aterramento, certo? Uma chapazinha de cobre, uma malha de cobre, e ela precisa dar uma volta inteira no transformador, e ela precisa estar ali, assim, desse jeitinho aqui, ó, galera. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi estudando esses transformadores aqui, ó, Chope, que eu encontrei essa fórmula aqui, galera, de tirar zumbido de amplificador. Sabe, esse amplificador que usa transformador como fonte, estudando esses transformadores Chope, eu achei essa fórmula aqui milagrosa, viu? Olha, vocês podem observar que o transformador Chope, ele tem essa malhazinha aqui por fora. Aí eu pensei, pô, e se eu pegar essa malha e colocar ele entre a bobina primária e a secundária para fazer um terra, será que eu consigo eliminar um zumbido? E eu sempre testei de tudo. Aquela fórmula que eu ensinei para vocês, a tirar zumbido de amplificador automotivo, usando trafo, capacitores pequenos na entrada RCA, né? Funciona. E essa fórmula eu descobri, né, galera? Não foi ninguém que chegou para mim e entregou de graça. Eu estou entregando aqui para vocês porque eu gosto de ajudar as pessoas, certo? Mas ninguém me entregou isso de graça. E essa outra fórmula aqui que eu estou usando em transformadores, eu também descobri testando mesmo, errando, certo? Até aprender. Esse aqui é o aterramento, certo? Agora, isso daqui é muito importante, viu? Vocês vão prestar muita atenção aqui, ó, galera. Eu tenho a primeira divisão, a segunda divisão do meio e a terceira divisão. Na primeira divisão aqui de baixo, galera, é o negativo. Então a gente vai ligar o terra aqui, ó, certo? Que é o aterramento, certo, galera? Ó, liguei na divisãozinha aqui embaixo. Vou deixar ele assim porque ele não pode encostar no positivo. Vou ver se eu ajeito ele aqui direitinho na posição. Vou ter que botar uma fitinha aqui, galera. Aqui um pedacinho de fita de alumínio mesmo. Só pra gente segurar o fio aqui, ó. Que é pra ele não correr lá pro positivo. Eu quero mantê-lo aqui, ó. Quero mantê-lo aqui embaixo, ó, no negativo. Pronto. Está aterrado aqui, ó. No negativo, ó. Deixa eu aproximar mais a câmera. Ó, tá vendo, galera? Na primeira divisão aqui embaixo, ó, que é o negativo, está aterrado. Não pode encostar na segunda divisão. Não pode encostar na terceira divisão. Tem que ficar aqui na primeira, certo? Agora vamos ligar aqui novamente o nosso transformador lá na lâmpada em série e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, galera, vamos ligar lá, ó, e vamos ver o que vai acontecer. Olha, vamos ver. E tá aí, galera, tá funcionando, nenhuma distorção. Vamos medir nosso transformador. Vou mostrar para vocês que tá funcionando. Ó, vamos ver aqui, galera. Me aproximei, ó. Aí girou. Ah, tá em DC. Pera aí, deixa eu botar em AC. Aí, galera. Tá funcionando. Olha só. Vou tocar aqui para vocês verem, ó. Vendo, galera? Tá funcionando. E deixa eu aproximar aqui a câmera do celular. Olha só. Tá vendo, galera? Tá vendo? Tá funcionando e acabou a distorção. Então espero que esse vídeo tenha sido útil aí para ajudar vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal que eu vou trazer a parte 2, galera, desmontando esse transformador para mostrar para vocês como é que eu fiz aqui o isolamento dele, a malha de terra aqui entre a bobina primária e a secundária, viu?